mi corazón las veces que te ha visto llorar la perfidia de tu amor. Hoje a gente está aqui com o pessoal do Vestido de Noiva, um elenco maravilhoso, ó, em peso aqui hoje para conversar com a gente. E eu queria saber de vocês como que foi esse desafio de montar Nelson Rodrigues e por que o Vestido de Noiva, que já foi montado várias vezes, e vocês, por que vocês escolheram essa peça agora para montar? Na verdade, eu acho que não foi uma escolha, partiu de uma pessoa só, mas depois essa escolha foi encontrando receptividade e adeptos, né? Então acho que foi um pouco isso, sim. Então a Leandra também estava, aí ela pode falar por ela, né? Mas ela está no momento de querer fazer o Nelson, o Marcelo, enfim, todos, né? Acho que foi uma escolha de reciprocidade, né? Eu acho que é um texto também, né, que é um clássico, né, assim, do teatro brasileiro. Então, acho que o Gabriel também, ele fala que ele foi aluno do Sábato, né, então ele também tinha uma relação com esse texto há muito tempo, um desejo de querer montar, enfim, isso há muito tempo. Então, eu acho que também foi uma realização dele, né, assim, de conseguir realizar algo que ele já tinha muito tempo planejado, e aí as realizações pessoais de cada um, né, que foram se encontrando. Isso é uma coisa que ele fala bastante, aliás, né, o fato dele ser aluno do Sábato e que ele está fazendo um pouco o percurso que ele teve na formação acadêmica. Tanto que ele fala que o próximo que ele quer montar é tragédia grega. Então, e de certa maneira, a questão mítica está muito presente no Nelson. Então, tem o Sábado, que foi o professor dele, depois tem o Jacó Ginsburg, que ele falou, agora eu quero montar tragédia grega por respeito ao que eu aprendi com Jacó. Então, ele é um itinerário que ele está querendo fazer. Nelson Rodrigues, eu acho que pra gente é um cara emblemático e tal, mas que todo mundo quer fazer, não tem essa de... E eu acho que independe também um pouco do texto, contanto que você se veja encaixado naquela condição, você vê que aquele papel cabe para você, eu acho que todo ator quer fazer, assim, não é um desafio desse tipo, nossa, nunca pensei que ia fazer um autor tal. Eu acho que o Nelson não tem muito isso com a gente. Assim. Acho que todo mundo no Brasil, assim, né, que estuda teatro, que faz teatro, já estudou Nelson Rodrigues, assim, né, em algum momento. Então, eu acho que você acaba, nesse estudo, você acaba se vendo ali, né, enfim. Eu acho que é quase um objetivo mesmo, assim, passar por isso, né, ao longo do seu percurso na arte, assim, né? Montar um Nelson Rodrigues. E o texto é muito bom, né? Na sua caminhada, você tem que passar por Nelson, né? Não, o desafio nesse sentido, assim, não. E vocês viram as outras montagens, algumas outras montagens que tiveram do vestido? Vocês pegaram algumas referências ou não? O que nós vimos no processo de ensaio foi o Vestido de Noiva do Antunes, que fez no teleteatro, né, na verdade, nos anos 70, em 74, eu acho, é isso, né? E aí cada um, teve gente que assistiu o Vestido de Noiva que a Marília Pera fez? Foi. O filme. O filho filme. do Nelson dirigiu. Isso. Passou, a então, gente assim, viu. mas a única coisa que a gente assistiu mesmo, e leu a respeito da montagem do Ziembinski, né? No caso, eu vi também a montagem do Grupo Tapa, né? Mas o que eu acho que aqui tem na montagem que é interessante, que é uma opção do Gabriel Vilela, que é quebrar essa divisão dos planos que o Nelson Rodrigues propõe no texto e que foi tão revolucionária na época que o texto foi encenado pela primeira vez, né? Então, o Gabriel, ele faz uma encenação onde tudo meio acontece dentro da cabeça da Alaide, que a Leandra faz. Então, os planos da realidade, da memória e da alucinação, eles estão meio intercalados, fundidos, né? Que eu acho que essa é uma questão também, um outro desafio, talvez não do ponto de vista da interpretação, mas da encenação, que é como ler Vestido de Noiva, que já foi lido e relido tantas vezes. É inevitável, apesar de nunca ter sido explicitado, mas algumas vezes ele justamente cita, porque é inevitável não citar a montagem do Tapa, que foi uma grande montagem. Citou também do Márcio Aurélio. Foram montagens muito importantes do vestido. E aí, para descobrir a própria montagem, ter uma leitura própria. Esse é também um outro desafio. E é difícil o teatro você partir do zero. Você precisa de uma referência, mesmo que seja um antimodelo. Você vai fazer um papel, ou vai dirigir uma peça, ou vai escrever um texto, você precisou partir de alguma coisa paradigmática, algum modelo já estabelecido, para repetir ou reiterar a tradição, ou então para usar como antimodelo e ir contra, mas ainda assim para estabelecer um diálogo, né? E o Nelson, nesse sentido, quer dizer, talvez seja o autor mais tradicional do nosso país, mas também é o mais contemporâneo, porque, quer dizer, em 43 ele já propôs
uma coisa que não se fazia no teatro, que são ações simultâneas em tempos diferentes. É isso, né? Então, quer dizer, isso já era revolucionário. O que o Gabriel fez apenas foi fundir esses planos, que do ponto de vista da primeira montagem eram expostos de maneira bem didática, né? E agora ele fundiu tudo porque ele entendeu que hoje em dia nós temos um acesso melhor a esse tipo de relação de ações simultâneas em tempos diferentes, de cruzamentos, de tempo, espaço, enfim, esse tipo de coisa. Sofre, e a dor vai ensinando a gente a amar e um dia querer bem. Como que vocês construíram esses personagens, né? Qual é o processo de construção que vocês fazem? Vocês fazem toda a construção da vida deles ou não? A partir do texto vocês tiram alguns elementos? Como que é o processo? Assim? Mais do que a procura individual da história de cada personagem, primeiro entender a linguagem que todos estávamos tentando falar juntos, né? E daí ver como seu personagem, nessa linguagem do coletivo, principalmente do Gabriel, achar uma unidade, se né? Achar uma unidade para a linguagem. Conseguir afinar, né? No meu caso, como os personagens são episódicos, é o texto entender a estrutura da peça e qual a função de cada microcena que você faz em função da trama maior. Stanislavski, né? A gente sempre vou cair em Stanislavski. Mas paro aí, assim, na estrutura e aí na relação com o diretor mesmo, na relação de confiança. Tipo, vai por aí, não vai. Como os planos se fundem, cada entrada de personagem, episódica ou maior, ela tem que ser muito exata. E ela tem que acontecer, naquele tempinho que ela acontece, ela tem que já dizer o que veio e acabar, né? Pouco tempo. Então, o figurino já diz muito, a luz, a trilha, e você como ator, você tem que chegar ali e falar aquilo muito rápido, você tem que ser óbvio. Não no sentido ruim da obviedade. Acho que é diferente, tanto para os personagens mais elaborados, né? Para Laíde, para Glessi, que você pode construir uma rede de lógicas e coisa e tal. Aqui nessa peça você tem personagens que podem partir para esse processo maior, né? Construir uma lógica, por que eu funciono assim, coisa e tal, e outras coisas têm que ser muito precisas. Por que eu estou fazendo isso só agora tal? Eu raciocino muito mais reto. A gente passa pelo entendimento do personagem, do porquê das coisas, de onde ele veio, para onde ele vai e tudo. No caso particular do meu personagem, com relação à peça, a peça se passa dentro da cabeça de uma mulher que a inicia sendo atropelada. Então, pelo menos o meu personagem é o ponto de vista da cabeça dela. O meu personagem tem várias características, mas ela é só focada no cinismo, né? Na ironia, no sarcasmo. E foi por ali onde eu trabalhei mais a textura do personagem. E nessa montagem, os atores têm muita responsabilidade de dar essa divisão dos planos. Então, às vezes, assim, você carrega num lugar dependendo do plano que você está. Então, por exemplo, a Mulher de Véu começa, ela é uma figura, né, que é velada, né? Misteriosa, tal. Laíde não sabe quem é. E aí, no final do segundo ato, ela tira o véu, aparece quem é, descobre que é a Lúcia, que é a irmã dela. Então, tem uma transformação, que é a transformação dentro da cabeça da Laíde, que a Laíde vai começando a se lembrar, começando a juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, e no final já se transforma, o Gabriel transformou todo mundo no terceiro ato, também já mudou as características de cada personagem. Outra coisa que é muito característica dessa encenação é que o Gabriel sempre quer que a maioria de nós sempre se dirija ao público. Né? Então, eu converso com ele, eu não estou aqui fechado. Né? Como se quebra a quarta parede e a encenação é feita para o público. É a brincadeira com a metalinguagem, assim, com as convenções teatrais. Então, como isso está colocado em cena, como isso aparece, como o ator lida com esse material, já é 50% da informação do espetáculo. Então, uma parte é como você cria o seu personagem, outra parte é como você se relaciona ou manipula os mecanismos teatrais que você tem em cena no momento que você está trabalhando. E quando vocês não estão em cartaz, ou não estão com nenhum trabalho
né, previsto e tal. A gente fica deprimido. Fora esse ponto. Triste. Deprimido. Nem me fala. Fica à toa, fica todo mundo à toa. Aí já Deprime, liga pro pai. Eu faço muita aula de muitas coisas. Se eu fico parada um segundo, eu me sinto inútil, deprimida. E aí eu começo a me inscrever em todas as oficinas que eu acho interessantes. E eu faço aula de 1000 coisas. Eu tô sempre... E aí eu sempre fico... As pessoas, mas por que você tá fazendo isso? Ah, meu filho, porque vai que eu faço uma... Se parar, deprime. Falaram que na Inglaterra as pessoas todo mundo tem que fazer esgrima. Então eu vou fazer esgrima. Sei lá, né? O nosso instrumento é esse, né? Então é legal ficar trabalhando. Muito mais apto, né? Dá um jeito de ficar em contato. Praticando de alguma maneira. Como qualquer profissão, né? Você não pode ficar parado. É que a gente tem mais esses momentos. A gente fica mais parado, porque tem os intervalos entre os trabalhos. E o ideal é isso, exercitar corpo, cabeça, não parar nunca. Eu gosto de ficar parado mesmo, parado. Descansando. Parado, nada. Qual é a diferença de atuar num curta, num longa-metragem, cinema, teatro, TV? Vocês acham que tem uma diferença? Eu não sei, assim, eu particularmente sou muito apaixonada por fazer cinema, assim. Amo, adoro. Curto muito a relação com câmera, tal, com tudo. Agora, aqui em teatro, eu acho que é uma coisa assim... Essa peça, por exemplo, assim, é uma coisa que eu tenho aprendido que, assim, não tem um dia que é fácil. Sabe, assim, não tem um dia que é fácil. Não tem um dia que eu chego e falo, vou fazer. Não, é sempre difícil. É sempre uma outra coisa. E é um tempo, cara, que é muito... É muito louco, cara, fazer teatro. Então, é um tempo que é muito seu, assim, né? É um tempo outro, assim, alargado, sabe, assim... Tempo de processo. É coisa de vida e morte todo dia, né? Um pouco mito de Sísifo mesmo, porque você fez uma apresentação excelente ontem. A gente acaba, pô, legal do caralho, matamos o leão de jeito e não tudo. Quer dizer o leão que você mata ontem, no dia seguinte ele tá lá, vivinho da Silva, pronto para investir contra você. Né? Às vezes você não mata com a primeira estocada, né? Joga areia no olho, veneno, dá um jeito, enforca, asfixia, afoga, se preciso for, né? E então é isso, a vida e morte todo dia, e tem que ser sempre a primeira vez, tem que ter sempre o frescor da primeira vez, da primeira primavera, né? E como ter esse frescor sempre, todo dia tá vivo, não cair na mecanicidade, né? Tá orgânico, tá inteiro, tá pleno, tem que ter uns jogos mentais fortes, né? Para estar ali acontecendo de primeira vez, você ser surpreendido em cena, e é igual e não é. Porque você tem a programação, a peça é isso, vai acontecer isso, não vai acontecer diferente, a Laíde não vai escapar do automóvel, não ser atropelado naquele dia, isso não vai acontecer, mas é sempre diferente, um time diferente, uma pausa diferente, um olhar, você descobre um olhar, um gesto, uma risada, um toque. Diferente. E é vivo, né? E a peça vai até quando? Vocês vão viajar? Até 2 de agosto aqui. Aí 8 e 9 a primeira cidade de Santo André. Depois Porto Alegre. Depois Porto Alegre, e ainda viajamos para Santos, Curitiba, Campo Grande, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. Piracicaba. Recife. Recife talvez, Paulínia talvez, Piracicaba talvez. Mas tem alguns lugares talvez. Vários Mas a gente viaja até o final de outubro, com certeza, com possibilidade de estar em cartaz. Inclusive, a possibilidade de a gente voltar a São Paulo com uma temporada curta também. A última pergunta, só para assim, as pessoas que estão assistindo a gente, para pessoas que estão praticando a arte de atuar, né? Que dica vocês dariam? É simples, quem tem um sonho tem que seguir ele, vai com o coração. O resto, o universo conspira a favor ou contra. Eu acho que além de sonhar... Seja cara de pau. Seja cara de pau e estude. Porque sem técnica, sem cultura, sem educação, você não sai do lugar. Não adianta eu sentar na frente do piano e falar, eu tenho muita vontade de tocar, mas e aí? Eu preciso de algum ponto do qual partir, né? Então tem muito do fazer, mas ao mesmo tempo se preparar para fazer, né? Então leiam, assistam, vejam cinema e cinema de boa qualidade, sabe? Teatro, veja muita, veja muito. Sou extrovertido, sou ator. Sou natural. Nossa, muita exposição, não é? Sabe? Quem é Rodin, quem é o Greco, vai ver. Tem que ir. É porque a técnica tem essas, se educa, tem essas polêmicas. Né? Você fala, muito técnico, eu estou muito técnico, fica aprisionado. É o contrário, a técnica é quem liberta. Você com técnica, você tem a liberdade de voar, você pode realizar aquilo que você imagina. O sonho, né? Você pode realizar o sonho que você imagina. Procurar ter alguma proximidade também com as outras áreas que compõem o espetáculo. Se o caso é teatro, né? Tá ligado na cenografia, no som, produção, na luz, saber jogar com essas coisas. Não só... Aí essa proximidade cada um vai estabelecer como... Mas estar atento a essas coisas, a como isso funciona, o movimento do iluminador, o papo,
saber conversar com as pessoas das outras áreas. Às vezes os atores se fecham muito em si. Ser curioso, né? Curioso, observar. Eu acho que é isso, assim, se é a arte do ator, a hora que você está aqui, a hora que rolar um chabu, é você que tem que lidar com isso. Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Actor Studio. Obrigadão. Gente. Tchau, obrigada. Tchau.